Paz são meus irmãos e irmãs. Irmãos, aqui eu quero falar da formação do Éden. Quando Deus formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e ali pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Essas árvores aqui são árvores frutíferas, à vista, para comida, para alimento do homem e do animal. E a árvore da vida, essa árvore ela é simbólica, irmãos, é a árvore da vida. É uma árvore figurada, que simboliza o próprio Cristo, a eternidade. Esta árvore estava no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore também ela é simbólica, irmãos. E quando Deus, irmãos, formou o homem, ele pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Antes era o querubim que guardava, mas ele perdeu esta posse. E Deus agora passou ao homem guardar o jardim. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. São árvores frutíferas, irmãos. Maçãs, uva, pera, caquis, laranja, limão, cana. Todas as árvores frutíferas, irmãos. Jabuticabas tinha nesse jardim para alimento do homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore, irmãos, ela é simbólica. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Porque nesta árvore, irmão, estava o conhecimento do bem e do mal, estava o DNA, a genética, tanto do bem quanto do mal, estava a gene do pecado de Satanás, estava na raiz desta árvore, tanto para o conhecimento do bem como para o mal. Aqui no capítulo 3, irmão, já a tentação e a queda do homem. A serpente aqui é Satanás, irmãos. Ele foi ao jardim visitar e viu o homem no jardim. Então Satanás disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, que é Satanás: do fruto das árvores do jardim comeremos, todas as árvores agradáveis comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Porque nesta árvore estava o veneno do pecado, a soberba de Satanás. Então Satanás disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui ele mentiu para a mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, abrirão os vossos olhos. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Com certeza. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, não era boa para comer, irmãos. Talvez agradável e desejável, mas boa não. Mas para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também teu marido e comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aqui os olhos deles foram abertos, irmãos, para o conhecimento do bem e do mal. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Visto, irmãos, que nesse estudo da árvore da vida, quando Deus formou o homem, ele pôs o homem para lavrar a terra e cuidar do jardim. Ali plantou várias árvores agradáveis aos olhos, árvores comestíveis, as árvores, frutos que existem hoje, que é para o nosso alimento. Ali estava naquele jardim. Era agradável e era para alimento do homem, tanto as ervas verdes como alimento para os animais. Então, Deus plantou duas árvores diferenciadas: a árvore da vida, que simboliza o próprio Senhor Jesus, a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nesta árvore estava a raiz de todos os males, estava o conhecimento tanto do bem quanto do mal. Na raiz desta árvore estava a genética do mal, a gene de Satanás,
a soberba, o pecado, quando Satanás ele pecou e caiu, então nesta árvore estava o pecado, a origem do mal, no qual os frutos dessa árvore, irmãos, como ela é uma árvore figurada, ela não é uma árvore física, que dê frutos físicos, mas no sentido figurado, são frutos de nossas atitudes, frutos do pecado. Tanto frutos bons como frutos ruins. São as nossas obras, as nossas escolhas, as nossas atitudes que definem os frutos desta árvore, porque nos alimentamos desta árvore. Então, os frutos desta árvore, eles produzem em nossas vidas, em nossos corpos. Quais são esses frutos, irmãos? Tanto do bem quanto do mal. O amor, o ódio, a inveja, a luxúria, o assassinato, os crimes, a violência, são os frutos do mal. A mentira, a fofoca, o assassinato, o homicídio, o feminicídio. Todas essas coisas, irmãos, são frutos da carne, frutos das obras da carne que estava nesta árvore. É o fruto do conhecimento do mal. O homem, ele procura a conhecer o mal. O homem, ele conhece tanto o bem quanto o mal. O amor, a caridade, a bondade, a benignidade, a paciência, a longanimidade são frutos do Espírito, frutos do bem também que está nesta árvore. Nesta árvore, irmãos, ela contém as trevas e a luz. Há uma batalha espiritual que começou no céu entre Deus e Satanás. Ela iniciou no céu e ela vai dar fim lá no juízo final, no lago de fogo, porque Deus preparou o lago de fogo para Satanás e seus anjos, e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no lago de fogo, por causa do mal que estava nesta árvore, na gene, no coração de Satanás, pois no coração dele brotou iniquidade. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo e quis estabelecer o seu trono e ser semelhante a Deus, então ele foi derribado. Assim, da mesma forma, ele induziu o homem a ser semelhante a Deus, e o homem também sofreu a queda. Por isso entrou o pecado no mundo, o pecado entrou a morte, entrou a maldição. Então, nesta árvore, irmão, do conhecimento do bem e do mal, está a desobediência, está a mentira. De Satanás está o pecado, está o império da morte do pecado. Nesta árvore, irmãos, ela contém a luz e as trevas. Nesta árvore, irmãos, contém também os dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nesta árvore, irmãos, está o reino de Satanás e o reino de Cristo. Está o reino das trevas e o reino da luz. Nesta árvore, irmãos, está o império da morte, o império do pecado. Nesta árvore também, irmãos, está também o conhecimento do bem, o caminho da vida, o caminho da luz. Está a bondade. Nesta árvore está também a maldade. Tanto o conhecimento do bem quanto do mal andam juntos, irmão, na mesma proporção. O homem, ele procura conhecimentos. O homem, ele passou agora a conhecer tanto o bem quanto o mal. Ele conhece todas as coisas. Ele domina tanto o mal quanto o bem na mesma proporção, porque ele comeu do fruto desta árvore. Há uma batalha espiritual entre o corpo carnal, a nossa carne, e o espírito. O nosso espírito, ele luta contra a nossa carne, a carne luta contra o espírito. A carne, ela procura fazer o mal, ela procura fazer aquilo que agrada a ela, que é a malícia, a inveja, a mentira, a luxúria, a traição, os homicídios, o assassinato, a ganância pelo dinheiro, pelo enriquecimento ilícito, a corrupção, o tráfico de droga. Tudo isso, irmãos, são riquezas ilícitas, ganância, a busca pelo ouro, pela prata, pelas riquezas ilícitas, são a genética dessa árvore, conhecimento do mal. Mas também o nosso espírito procura agradar a Deus, que é o conhecimento do bem, que também está naquela árvore.
que é você reconhecer a Deus como o único Senhor e Salvador, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como o teu irmão, fazer o bem, fazer caridade, amar a seu irmão, amar e não odiar, abençoar e não amaldiçoar, viver uma vida justa, uma vida de verdade, uma vida de justiça. Está na genética desta árvore, de fazer o bem. É por isso que essa árvore, irmãos, ela contém os nossos frutos, as nossas obras, tanto para o bem quanto para o mal, e isso na mesma proporção. E Satanás, no fim dos dias, no fim dos tempos, ele irá usar, irmão, de todos os meios, de todos os artifícios, de toda a sua malícia, a sua maldade, a sua inteligência em conhecer o mal, em fazer o mal, com as suas mentiras, com as suas falcatruas, que ele é o pai da mentira, ele é o pai da falsidade, ele é o pai do ódio e dos assassinatos, ele é homicida desde o princípio. Ele veio para matar, roubar e destruir, e ele vai usar esse meio, esse conhecimento, influenciando o homem na sua maldade, na sua mentira, com a genética desta árvore, no fim dos dias, irmãos, mas com toda a sua força, com toda a sua vontade. São o reino das trevas contra o reino da luz. É o reino de Cristo, o reino eterno de Cristo contra o reino transitório de Satanás. O 6, o número 666, o 6, vai até o número 6, porque é um reino transitório. Mas no 7º, que é o dia do Senhor, entrará o reino eterno de Cristo. E ele será lançado no lago de fogo, irmãos, preparado para ele e todo o seu exército de anjos e demônios. Ali, irmãos, será lançado o inferno, a morte e Satanás. O bem vencerá o mal, o ódio será vencido, a mentira será vencida, a falsidade será mentida, o império da morte será vencido, o pecado será vencido, pois o bem vencerá, a luz vencerá, o reino de Deus eterno vencerá. Deus abençoe, irmãos, fiquem na paz do Senhor.